Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Vinícius, com mais uma aula da minha eletiva de Educação Financeira, a oficina do Tio Patinhas, que eu ministro para os meus alunos do nono ano e do primeiro ano do ensino médio, né? Porém, se você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo por alguma razão, você pode continuar assistindo ele. Eu espero que você goste aí do assunto, tal como eu espero que meus alunos gostem bastante aí também do conteúdo aqui ministrado. Nessa aula, né, eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o conceito de risco e sobre perfis de investidor. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui do Tipatinhas, com essa frase, vá com calma e caminhe com cuidado, né? Ele caminhando com muito cuidado em cima de um gráfico financeiro, né? De uma coisa que faz alusão a isso, né? Para mostrar que investimentos podem ter riscos, né? E aí, por isso que a gente precisa ter muito estudo, entender aonde a gente está alocando o nosso recurso, né? Para que potencialize os ganhos, não as perdas, né? Então, e por que falar de risco? A resposta ela é simples e pode ser até boba. Falar de risco é interessante não para nos paralisarmos diante deles, né? Não é para a gente ter medo da vida, da realidade, das coisas, de fazer as coisas, mas é para evitar a frustração e fazer escolhas melhores. Pois, como o senhor Ailton disse na palestra que tivemos, pois a gente teve uma palestra muito legal no colégio, né, com o superintendente do Banco Santander, o senhor Ailton, e nessa palestra ele disse essa seguinte frase: a vida é gerir riscos, né? E por quê? É isso, pois ela é mais ou menos como essa imagem aqui, né? Expectativa do sucesso e realidade. Ah, Às vezes a gente acha que a gente vai ter o objetivo, vai ter a nossa meta e vai ser esse caminho da bicicletinha aqui, liso, bonitinho, sem percalços, sem problemas. Eu coloquei o dinheiro ali, ele vai crescer, vai dar tudo certo, não sei o quê. Quando na realidade, né, não só no mundo financeiro, mas em toda a nossa vida, no nosso caminho, no nosso transcorrer pela vida, a gente vai ter problemas, a gente vai passar vergonha, a gente vai ter frustração, a gente vai cair, a gente vai levantar, vai vir tempestade, vai derrubar nossa casa, vai acontecer N problemas, N coisas, né? Que não estão no nosso controle, que a gente não consegue controlar, né? E por isso que a gente é muito importante trabalhar o nosso mental, né, a nossa cabeça, né, trabalhar a gente se tornar antifrágil, como eu falo nas outras aulas, né, para que a gente consiga aprender a gerir esses riscos, né, porque o risco, dizem que ele é uma surpresa, né, mas os imprevistos sempre acontecem, né, na nossa vida. A gente pode pegar uma doença, né? Quem esperava a pandemia que a gente está vivendo hoje? Ninguém esperava, né? Aconteceu essa surpresa. E hoje, muitas pessoas estão preocupadas em arrumar o teto, cagoteira caindo na cara, agora, já. Mas tem que ter esse preparo para a surpresa, porque a surpresa de toda sorte acontece na nossa vida, boa ou ruim. Né? E a gente não tem muito controle sobre isso. Por isso que a gente tem que estar preparado, por isso que a gente tem que saber gerir os nossos riscos, né? Gerir os riscos da nossa vida. E o que vem a ser risco? Segundo o dicionário, risco é um substantivo masculino que significa probabilidade de perigo, com ameaça física para o homem ou para o meio ambiente. Por extensão, probabilidade de insucesso de determinado empreendimento em função de acontecimento eventual incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Né? Essa é a definição de dicionário, né? Que não está muito longe do que é o risco dentro do mundo financeiro também. Então, o que vem a ser o termo risco? Né? Ele provém do italiano risico ou rischio, não sei se eu pronunciei certo, mas a palavra está aí. Você pode dar uma pesquisada aí na internet, jogar no Google Translate e colocar lá o áudiozinho e ver a pronúncia da palavra, que por sua vez ela deriva do árabe clássico, rizik, não sei se eu pronunciei certo também, que é aquilo que se depara com a providência, né? É um acontecimento inesperado que acontece aí no dia a dia. O termo faz referência à proximidade ou contingência de um possível dano. Né? A noção de risco costuma ser usada como sinônimo de perigo. O risco, no entanto,
prende-se com a vulnerabilidade, ao passo que o perigo está associado à possibilidade de um prejuízo ou de um dano. É, portanto, possível distinguir o risco, a possibilidade de dano, e o perigo, a probabilidade de acidente ou patologia. Por outras palavras, o perigo é uma causa do risco. Então, existem vários tipos de risco nas nossas vidas, sendo eles aqui alguns o risco laboral. Né? O que é laboral? O que significa essa palavra laboral? É aquilo relacionado ao trabalho. Então, aqui é um risco de trabalho. Por exemplo, a falta de estabilidade ou segurança dentro de um emprego, né? Esse tipo de risco. O risco biológico, né? Que vem da palavra biologia, que é o estudo que estuda biologia, estuda aí a vida no seu sentido orgânico, né? Então, por outro lado, esse risco ele faz menção à possibilidade de contágio no meio de uma epidemia, por exemplo, ou através do contato com materiais biológicos que são potencialmente perigosos, né? E temos também aqui o risco financeiro, né, que está relacionado com a solvência monetária, né, com a capacidade da pessoa ou da empresa pagar alguma dívida, né, contraída, que ele contraiu, né? Um país com altos níveis de desocupação, baixa produção elevada, inflação e grandes dívidas apresenta um risco financeiro muito elevado. Por isso é pouco provável que essa nação tenha acesso a novos créditos, tendo em conta que teria de fazer face a sérias dificuldades para pagar os mesmos. E o mesmo acontece com pessoas inadimplentes, né, que não conseguem crédito, não conseguem empréstimo, essas coisas, né, porque elas não conseguem pagar. Né? Então, para que eu vou emprestar o dinheiro se eu não vou ter o retorno disso para essa pessoa? Então, existe esse risco aí. Uh, e aí a gente já aprende que o problema não é a possibilidade de crédito, o problema é você contrair crédito de forma irresponsável. Né? Como a gente está vendo nas aulas de tecnologia e também aqui na aula de eletiva, como a gente está vendo, muitos dos nossos problemas são de fato íntimos mesmos. Né? A gente que tem que ter responsabilidade sobre eles. Então, o que significa então o dinheiro relacionado ao risco? Vamos continuar falando aqui, porque eu já comecei a falar nesse slide mais ou menos, né? Então vamos dar continuidade aqui. O dinheiro e o risco. No mundo dos investimentos, risco é o grau de incerteza em relação à rentabilidade de um investimento. Isso significa a chance de um investimento dar um retorno abaixo do esperado, de se perder tudo que foi investido, ou em casos extremos, de a perda ultrapassar o valor do investimento original. O risco é um dos fatores a ser considerado pelos investidores na hora de escolher um tipo de investimento ao lado da rentabilidade. O que é rentabilidade? É o retorno esperado pelo aquele investimento. Você vai investir X e vai ter o ganho de Y sobre esse X. Né? Isso é a rentabilidade. E do prazo de retorno, que é a liquidez, que é o quanto você qual a quantidade de tempo que, se acaso você precisar daquele dinheiro, ele vai estar na sua mão para o seu uso. E a rentabilidade, né, que está sempre associada. Já falei um pouquinho dela agora, desculpa, que está sempre associada ao risco, e cabe ao investidor definir o grau de risco que está disposto a correr para obter uma maior lucratividade. Né? O perfil de risco de investidor costuma ser dividido em 3 categorias. Aqui estão os perfis de risco, sendo eles o conservador, o moderado e o agressivo. Alguns ainda colocam o perfil arrojado entre o moderado e o agressivo. Né? Vamos falar um pouquinho agora desses perfis. O perfil conservador, eu coloquei até uma imagem aqui do dinheirinho fazendo uma casa protegido pelo guarda-chuva, né? Por quê? Porque o perfil conservador é aquele que, ao investir, coloca a segurança em primeiro lugar e se propõe a assumir os menores riscos possíveis. Ele faz questão de se sentir seguro e prefere colocar seu capital em um investimento que ele saiba quanto irá render no fim da aplicação, como por exemplo renda fixa, né? CDB, Tesouro Direto, Fundo de Renda Fixa, LCI, LCA. Ou seja, preferem uma rentabilidade a médio e longo prazo com proteção ao capital investido pela FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ao invés dos resultados de curto prazo, que oferecem mais riscos nas operações. Né? Ou seja, o perfil do investidor conservador, ele coloca em primeiro lugar a sua segurança, mesmo que ele vá ganhar um pouco menos, ele prefere
não correr o risco de perda, de uma perda muito grande. Temos também o perfil moderado. Esse perfil que está entre os conservadores e os arrojados, ele gosta de segurança, mas já possui tolerância a risco de longo prazo. Né? E assim ele acaba também optando por investimentos mais arriscados, dependendo da situação. Né? Qual é a principal característica desse tipo de investidor? É a versatilidade, porque ele sabe aproveitar o melhor de cada investimento, seja sua segurança ou possível lucro acima da média. Esse perfil de investidor possui mais conhecimento do mercado e um patrimônio em crescimento que já é grande o suficiente para diversificar em diferentes prazos. Assim, o moderado procura equilibrar rentabilidades versus riscos. É um investidor que tem a segurança da renda fixa, mas também aplica parte de seus recursos em renda variável, buscando retornos acima da média do mercado. Embora concentre o maior volume de seus investimentos em investimentos conservadores, ele aguenta até certo ponto assumir certos riscos, até certo limite. Este perfil de investidor tem expectativa de retorno em médios e longos prazos. E o perfil arrojado, eu coloquei até a imagem aqui do Tio Patinhas, que ele é super arrojado, ele é super agressivo. Se você ler os quadrinhos deles, né, principalmente o que tem essa ilustração, que é todos os milhões do Tio Patinhas, você vai perceber que ele é super arrojado, ele é super agressivo para investir. É aquele investidor que busca na renda variável retornos superiores aos obtidos na renda fixa e que possui disposição e tranquilidade para lidar com as oscilações e risco da bolsa de valores. As principais características desses investidores são seu sangue frio, a tolerância ao risco, a sua antifragilidade. Esse investidor não sente muito frio na barriga. Ele entende que as perdas a curto prazo são momentâneas e necessárias para aproveitar lucros mais altos a longo prazo. Normalmente, o agressivo busca crescer o seu patrimônio para cumprir alguns objetivos da sua vida e, claro, se aposentar mais cedo para viver da renda de seus investimentos. Mesmo sendo arrojado, é muito recomendado que o investidor agressivo também tenha sua reserva de emergência. Por quê? Porque imprevistos podem acontecer e vai que ele só está com dinheiro guardado em um lugar que ele só consegue sacar depois de 3 dias. Aí ele pegou uma doença que precisa pagar o tratamento de forma imediata. Então, por isso que ele também tem que fazer o seu colchão aí de segurança também, né, para situações do cotidiano de curto prazo. Né? Todos os tipos de investidores precisam pensar numa reserva de emergência. Né? O perfil agressivo ele possui mais conhecimento de mercado, busca sempre boa rentabilidade e aceita exposições medianas ao risco em busca de ganhos maiores que a inflação a médio e longo prazo, mesmo com risco de prejuízo. Assume posições mais concentradas com estratégias a fim de alcançar um maior retorno. É o investidor que prefere aplicar seus recursos em ações de empresas que oferecem maior probabilidade de retorno, para aumentar seu patrimônio. Possui preparo técnico e emocional para acompanhar as oscilações do mercado, pois busca acumular ganhos altos que superam a média de mercado. A rentabilidade passa a ser a principal mola propulsora deste investidor, e a segurança e estabilidade são relegadas a segundo plano. Entretanto, é fundamental que o investidor com esse perfil não negligencie totalmente a segurança, pois a chance de fracassar e perder volumosas quantias de dinheiro em renda variável é real. E aí que entra um ponto interessante, né, que já desmonta aquela ideia de economia, de mercado de capitais, de qualquer coisa relacionada à economia, como soma zero. Né? Por quê? Porque todo dinheiro ele é associado a alguma coisa da realidade. Né? E por isso que ele tem risco. Por isso que ele tem risco de perda. Você pode investir numa empresa que está tendo sucesso hoje e amanhã ninguém mais quiser comprar os produtos delas por N fatores, sendo porque o dono da empresa falou alguma coisa que desagradasse a maioria da população, seja porque o produto está perdendo para a concorrência que está conseguindo fazer um produto melhor, melhor e mais barato, né? Então, existem todos esses riscos aí, né? Que faz a economia não ser um jogo de soma zero, né? Mas ser um jogo sim de troca de valor. Os investidores com perfil arrojado, eles podem estar visando tanto obter lucros com operações de curto prazo, day trade, por exemplo, quanto operações de médio e longo prazo, onde o investidor adquire determinadas ações com a intenção de se tornar um verdadeiro sócio da empresa. Esses são os 3 tipos de
investidor, né? E quando a gente abre uma conta numa corretora, a gente faz uma pequena entrevista, né? Para descobrir qual que é o nosso perfil, né? Para que essa corretora possa disponibilizar para a gente investimentos associados ao nosso perfil de investidor, né? E assim a gente conseguir investir melhor. E aqui tem uma frase para refletir, que vai colocar em contradição talvez um pouco essa aula, que é: investir não é arriscado. Arriscado é trabalhar durante 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. Né? Aí aqui eu digo para vocês, não é que investir não seja arriscado, tem os seus riscos, né? Que a gente tem que sempre estudar para saber avaliar, para saber fazer a melhor escolha na hora de investir e tudo, né? Mas se você está fazendo a lição de casa, está estudando, está juntando seu dinheiro, fazendo sua reserva de emergência, né? Tá fazendo tudo certinho, o risco de verdade é você trabalhar durante 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social, né? Viver do investimento da previdência social que não pague todos os seus desejos, todos os seus anseios, né? Enquanto você poderia estar melhor se você tivesse enfrentado aí seus medos e aprendido a gerar os riscos do mundo do investimento. Aí fica aí a reflexão para a gente. E por essa aula é só. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Eu adorei fazer. Peço desculpa qualquer coisa aí, mas acontece, né? Gaguejo, essas coisas. Mas tudo bem. Tenham uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. E muito obrigado aí. Boa sexta-feira para vocês aí, que é dia de pizza. E bora comer uma pizza.